Olá a todos, meu nome é Vitor Moreira de Freitas e vou apresentar para vocês sobre a minha pesquisa hoje, intitulada A presença de texturas e relevos como ornamentos de fachadas na arquitetura da cidade de João Pessoa na primeira metade do século XX, uma pesquisa que é orientada pelo professor Ivan Cavalcante Filho e desenvolvida através do programa PIBIC. Bom, ela está encaixada, ela tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, especificamente o 11.4, que busca fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. E no sumário mostra a ordem da apresentação, primeiro a introdução, depois os procedimentos metodológicos, os resultados, a discussão e, por fim, as conclusões. Na introdução é muito importante destacar como a Revolução Industrial foi essencial para o desenvolvimento da arquitetura a partir da segunda metade do século XVIII. Isso porque a Revolução Industrial foi uma grande promotora das novas tecnologias e do uso dos novos materiais. E aí, nesse contexto de modernização que a Europa vivia, eles buscavam uma nova arquitetura. E o ecletismo ele surge como expressão dessa arquitetura inédita, que era pautada na composição de linguagens do passado. Então, o ecletismo ele utilizava os elementos e as características de outras linguagens arquitetônicas para compor seus prédios inéditos. E aí, o ornamento ele surge como principal vetor da arquitetura eclética, ele é o principal protagonista, isso porque ele torna as fachadas muito mais extravagantes e muito mais luxuosas. Os objetivos da pesquisa são registrar as texturas e os relevos como importantes componentes ornamentais, identificar os padrões mais recorrentes, classificá-los por motivos, no caso dos relevos, e desenhos, no caso das texturas, destacar as diferentes aplicações desses ornamentos, seja no tecido geral da fachada, seja como elemento isolado da composição. Os procedimentos metodológicos passam pela revisão bibliográfica, que foi feita através de livros, artigos e teses, e que abordam tanto o protagonismo do ornamento nas edificações da época, quanto o contexto sociocultural, político e econômico da cidade da Paraíba. Em seguida, a identificação e o mapeamento dos edifícios ecléticos portadores de ornamentos no centro histórico da antiga cidade da Paraíba. Depois, o levantamento fotográfico dos relevos e texturas identificados no recorte adotado para análise. E, por fim, a análise e o processamento dos dados obtidos para a composição do texto e resultados da pesquisa. Nos resultados, é muito importante destacar como a modernização da Paraíba ocorreu face à pujança econômica promovida pelo ciclo do algodão. Ou seja, devido ao bom momento econômico que a cidade da Paraíba vivia, foram possíveis acontecer reformas urbanas ao modo europeu e a expansão da cidade, que ocorreu no sentido da praia, no sentido para a praia, com a criação de novos bairros e novas ruas. E é nesse contexto que chega na cidade da Paraíba as novas tendências arquitetônicas do início do século XX, no caso do ecletismo. Na figura 1 destaca um mapa de recorte espacial adotado que contém as edificações que foram mencionadas no trabalho completo, no trabalho escrito, as 13 edificações que estão lá mencionadas. E dessas 13 eu vou apresentar hoje 6 para vocês. São elas cada uma correspondente a das categorias do repertório ornamental que foi classificado. São eles o relevo geométrico, o relevo fitomórfico, zoomórfico, antropomórficos e, por fim, as texturas geométricas e as texturas orgânicas. Bom, começando pelos relevos geométricos, eles têm a característica de serem peças obtidas a partir da composição de formas geométricas. E essa composição de formas geométricas ela gera algum desenho marcante em uma porção específica da fachada do edifício. O exemplo que eu trago da Academia de Comércio e Epitácio Pessoa, ela está indicada com o número 03, porque é o número que está indicado também lá no mapa para facilitar essa conexão. E eu destaco principalmente a faixa texturizada sob forma de grega no seu pavimento inferior e a faixa texturizada que está ao redor das janelas no pavimento superior. É importante destacar como o relevo geométrico ele tem um menor grau de complexidade para a sua fabricação. Isso porque ele, no geral, ele é mais simétrico e ele possui formas mais ortogonais, então isso facilita a sua fabricação. Já os relevos fitomórficos, eles são caracterizados por representarem desenhos relacionados à flora, como plantas, flores, folhas e árvores. E aí eles possuem um formato mais assimétrico, mais ondulado e mais orgânico. E é justamente por isso que o grau de complexidade para a fabricação dessas peças é moderado. Já fica um pouco mais difícil, porque tem muita curva, é um desenho assimétrico e isso complica um pouco para a fabricação. E aí o exemplo que eu trago é do Palácio da Justiça, que especialmente uma figura 6 possui um frontão de extremidade platibanda muito decorado com os relevos fitomórficos. Já os relevos zoomórficos, eles representam, na verdade, formas de animais, principalmente leões, águias e asas de aves, e eles dão ao edifício essa sensação de potência, força e grandeza. O exemplo que eu trago da loja maçônica Branca Dias, que possui no topo da edificação a escultura de uma águia e acima das esquadrias da edificação também asas de aves. E é importante destacar como esse relevo ele possui um maior grau de complexidade, isso porque agora a peça não está mais relacionada à forma ortogonal ou mais assimétrica, e sim à realidade. No caso, a peça zoomórfica ela tem que representar o animal de forma fiel para que ela seja realmente uma peça boa.
Os relevos antropomórficos têm o mesmo princípio, só que no caso eles representam a figura humana, eles trazem a figura humana como destaque, especialmente esculturas que podem representar tanto o rosto quanto o corpo inteiro, mas no geral, na maioria das vezes, as curvas femininas nessas representações, como é o caso do coreto da Praça Venâncio Neiva, que possui rostos femininos esculpidos ao redor do seu coroamento. Esse grau de complexidade maior se dá também justamente ao caso de tentar representar de forma muito mais real e proporcional o desenho da figura humana. Passando para as texturas, a gente tem as texturas geométricas primeiro, elas que são marcações horizontais em relevo ao longo de toda a fachada da edificação ou em alguma parte específica dela. O exemplo que eu trago é do Palácio dos Correios e Telégrafos, que é um dos prédios mais importantes da história de João Pessoa, e ele possui esses sulcos horizontais muito marcados ao longo de todas as suas fachadas. O grau de complexidade da fabricação dessas peças é variável, isso porque depende do partido que foi adotado e do modelo em questão. As texturas orgânicas, elas são texturas relacionadas à flora. Elas apresentam folhagens, flores e gravetos em seus desenhos e elas basicamente são presentes em painéis específicos em pontos estratégicos da fachada, como o exemplo que eu trago do grupo escolar Tomás Mindelo, no qual possui o guarda-corpo e o coroamento das suas janelas com essas texturas fitomórficas. E elas possuem um maior grau de complexidade para a fabricação, justamente por serem mais assimétricas. Nas discussões, eu destaco o quadro resumo dos resultados, ele que enumera as 13 edificações presentes no trabalho completo e quantifica a quantidade de relevos e de texturas que possuem cada uma das edificações. Então, assim, a gente consegue interpretar melhor a presença e a recorrência de cada tipo de textura e cada tipo de relevo de acordo com cada uma das edificações. Interpretar esses números é o que vai fazer entender por que um se repete mais e outro não. Nas conclusões, eu destaco que a modernização ocorrida na arquitetura no século XX da Paraíba foi possível graças ao bom momento econômico local e às inspirações que vinham da Europa e dos centros urbanos do Sudeste brasileiro. E é nesse contexto que o ornamento ele se torna o principal protagonista morfológico das edificações ecléticas no centro histórico de João Pessoa. É notório também se destaca o grau de primor e qualidade estética empregados nas fachadas das edificações estudadas. Destaco também a presença das 6 categorias de ornamentos já citados, que estão presentes em todos os edifícios. E, por fim, a maior recorrência de relevos e ou texturas geométricas e fitomórficas se deve ao menor grau de complexidade para sua fabricação e instalação. A pesquisa ela demonstra um potencial para a continuidade do mesmo, tendo em vista o acervo não analisado por questões operacionais e de logística. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. Por fim, eu gostaria de fazer meus agradecimentos à Universidade Federal da Paraíba, ao Laboratório Projeto de Pesquisa e Memória, o professor Ivan Cavalcante Filho, ao CNPq e à Propesc pela oportunidade e incentivo à pesquisa científica estudantil. Obrigado pela atenção.